Olá, gente, boa tarde, a paz esteja com cada um de vocês. Eu tô passando aqui nessa tarde, já faz uns dias que a gente não bate um papo, né, de pertinho. E eu gostaria de deixar aqui uma passagem bíblica para meditação de vocês, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Paz, irmão Vasni, Deus te abençoe. Isaías capítulo 43, do 1 ao 3, que nos diz o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Essa palavra que Deus me deu para poder estar transmitindo aqui, e se Deus me deu essa palavra é porque tem alguém que está precisando de ouvir. E eu não me preocupo com quantidade de pessoas, mas que a necessidade de um, se a necessidade de um for sanada por meio da mensagem que Deus me dá para transmitir, eu já fico feliz. Porque quem serve a Deus e é profeta de Deus tem que estar à disposição de um, de dois, de três, de cinco, de 10, de 1000, de 30 mil, que estiver necessitando de ouvir comandos do céu, de ouvir uma palavra de consolo da parte de Deus. A nossa obrigação é dizer ao Senhor: eis-me aqui. E é por isso que eu estou aqui, para poder transmitir essa palavra. O que Deus me trouxe nessa tarde foi o seguinte: que Deus, Ele não nos isenta de passar por processos, mas Ele passa conosco. Ele passa conosco, Ele não nos deixa sozinho. E aí Deus começou a me trazer à memória a caminhada do povo de Israel pelo deserto. O povo de Israel foi tirado do Egito e a caminhada deles foi em meio ao deserto, porque deserto, a gente entende, como profeta de Deus, a gente entende que deserto é a escola do cristão. E eu não sei que nível escolar é que você está, qual é o nível escolar que você está, se você está no jardim da infância, como um bebê, se você está na pré-escola, se você está no primeiro ano, ensino fundamental, se você está no ensino médio, onde que você está. Mas o certo é que Deus sempre usa o deserto, Deus usa sempre. Paz, Tiaguinho. Paz, irmão Wagner. Então Deus sempre vai usar as situações, processos, provações, para poder nos ensinar, para poder nos estruturar, para poder nos trazer para mais perto do altar dele, para poder nos alinhar com o seu projeto, com o seu propósito. Deus, ele sempre vai usar circunstâncias. Eu sempre falo assim, que a gente que é cristão, ou que ainda não tem um relacionamento com Deus, porque não é só cristão que vai assistir esse vídeo, mas pessoas que não têm relacionamento com Deus, de repente pode sentir a necessidade de assistir essa mensagem aqui, de ouvir, de assistir essa mensagem aqui, e de repente Deus falar com você. Todo o povo de Deus, ele precisa entender uma coisa, que um pai, ele cria os seus filhos, e de acordo com a faixa etária de cada um, o pai vai desenvolvendo ações para o crescimento dos seus filhos. E assim é Deus conosco. Eu não estava pensando em trazer uma mensagem, porque hoje eu estava assim, eu e Deus, sabe? Não queria conversar com ninguém. Sabe aquele dia que é só você e Deus? Então, hoje eu estava assim. Mas era Deus querendo
me dar comandos para poder estar passando para o povo dele, né? Sempre Deus nos separa no silêncio para poder ter uma conversa conosco. E aí Deus me deu essa palavra falando assim que ele não isenta o seu povo das provações. E tem mais. Sabe quando você ouve uma palavra da parte de Deus? Um sermão, quer seja por aqui pela internet, quer seja lá dentro de uma igreja, essa é chamada aula teórica. É aquela aula que o professor dá, sabe, explicando a matéria para nós. Deus, ele é o nosso mestre. Ele nos ensina por meio da pessoa de Jesus Cristo, né, por meio da sua palavra. E ele, por meio dessa mensagem dirigida, ele nos ensina, ele nos dá uma aula teórica. E nós temos que prestar atenção. Deus deu uma mensagem para a pastora Luciete, Deus deu uma mensagem para o bispo Alex, eu estou falando no caso do meu pastor, que é onde eu congrego. Deus deu uma mensagem para o bispo Alex, tá, mas você prestou atenção na aula ou você ficou disperso no momento da aula? Porque Deus dá primeiro a aula prática, a aula teórica, e depois ele vai para a praticidade. Depois ele vai nos levar para a avaliação, para a prova, para ver, para ele reter aquilo que nós deveríamos ter aproveitado durante a aula teórica. Vasni sabe disso, porque Vasni é professora também, e Deus nos usa de acordo com aquilo que ele nos fez no decorrer da nossa vida, né, Vasni? Então, nós vamos observar aqui que por meio dos sermões, por meio das palestras, por meio dos estudos, Deus ele está conversando conosco e nos ensinando por meio de aulas teóricas. Mas vai chegar um momento que ele vai querer nos avaliar por meio dos processos, que são as aulas práticas, colocando na prática, no dia a dia. E aí Deus, ele conversou comigo dizendo, por meio dessa passagem do profeta Isaías, aqui usando a boca do profeta Isaías, ele disse ao povo de Israel, quando vocês passarem pelas águas, vocês não se afogarão. Quando vocês passarem pelo fogo, e Deus passou, pastora, o povo de Israel pelas águas passou, atravessou o Mar Vermelho, Deus atravessou o Jordão com Josué e o povo de Israel. E o fogo, pastora? A fornalha, querido, de Nabucodonosor, sabe? Ele passou com o povo dele lá dentro também. E teoricamente, simbolicamente, ele passa às vezes no fogo conosco também. E a gente só consegue enxergar Deus no momento bom das nossas vidas. Mas Deus não quer ser participante, ser reconhecido nas nossas vidas, não é só por meio dos momentos bons. Ele quer ser reconhecido pelos momentos ruins também, o momento da avaliação, o momento da prova, que ele quer um feedback, um retorno de nós em meio aos processos para ver, sabe? Não é nem para ele ver, porque ele já sabe qual vai ser o feedback que nós vamos dar para ele. Mas é para nós nos conhecermos e avaliarmos que nível é que nós estamos diante do Senhor, sabe? Então ele nos passa pelas águas, ele passa pelo fogo, mas a promessa dele é de que as águas não vão nos afogar, que o fogo não vai nos queimar e nem a chama vai arder em nós, porque ele estará conosco. Quando nós passarmos pela cova dos leões, ele também vai estar conosco, e os leões dessa vida não vai nos matar, não vai acabar com nossa vida de jeito nenhum, porque ele estará sempre conosco, né? Então, em qualquer circunstância que você estiver passando, o Senhor estará com você. Se estiver na água, ele vai estar com você. Se estiver no fogo, ele vai estar com você. Se estiver na cova dos leões, ele vai estar com você, né? Ele não vai te isentar. Então, nós precisamos guardar isso em nosso coração. Você está tendo aula teórica? Então, faça bom proveito dessa aula. Não fique igual aquele aluno disperso que o professor está falando e ele está assoviando e ele está pegando buchinha de papel, porque isso acontece, né, irmã Vasni? Nas salas de aula. Aquele aluno disperso que fica fazendo bolinha de papel e
pá, no coleguinha, sabe? No momento da aula. Isso é momento de entretenimento e de dispersão no momento em que Deus está falando conosco. Eu estou falando assim simbolicamente. Simbolicamente. Mas isso acontece no mundo espiritual. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós estamos fazendo pouco caso? Nós estamos pensando na conta que tem para pagar e Deus está aqui, ó, falando conosco e nós estamos pensando na compra que nós temos que fazer no sábado, no final de semana, na porta de emprego que não abriu ainda. Sabe, nós estamos pensando em tudo e o pastor e o mensageiro da parte de Deus está lá, blá, 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 falando tudo que Deus está mandando e a gente está aqui, sabe, disperso, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando em tudo, menos prestando atenção na aula teórica que Deus está expondo por meio do profeta. As diretrizes que Deus está dando por meio dos seus mensageiros. E aí, de repente, chega o momento da avaliação, ele não vai avaliar a